Então, queridos, nós vamos continuar com o estudo do livro Eventos Finais. Hoje nós vamos estudar com vocês 2 capítulos, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 fala sobre vida campestre e o capítulo 8 fala exatamente sobre as cidades, que nunca foi plano de Deus que o seu povo vivesse em cidades, não é? Existe um livrinho Vida Campestre, mas este aqui é um capítulo do Eventos Finais. O ideal de Deus para o seu povo. Qual era o plano de Deus para o seu povo? Embora tudo que Deus criou fosse perfeito, fosse belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam felizes, mas Deus manifestou seu grande amor para com a raça humana, primeiramente com os nossos primeiros pais, plantando-lhes um jardim. A Bíblia diz que Deus lhes plantou um jardim, chamado o Jardim do Éden. Deus planejou que uma parte do tempo de Adão e Eva deveria ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, o trabalho. O trabalho vem já num período anterior ao pecado. Antes do pecado já existia o trabalho. Eles deveriam trabalhar cultivando o jardim. E outra parte do seu tempo eles deveriam receber visitas de anjos, ouvindo as instruções dos anjos e em alegre meditação. O trabalho de Adão e Eva não era cansativo, mas era agradável, era revigorante. Esse belo jardim deveria ser o lar e a residência de Adão e de Eva. Este foi o plano de Deus para o primeiro Adão. E quando Deus se tornou homem, nasceu da Virgem Maria, recebeu o nome de Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele é o segundo Adão, ou o último Adão. Assim como Deus planejou o trabalho e uma vida em meio à natureza para o primeiro Adão, quando nasceu o Filho de Deus, também Deus planejou o trabalho para ele e uma vida isolada nas colinas da Galileia. Quais foram as condições que o pai escolheu para o seu filho quando ele nasceu? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações. Deus, o Pai, escolheu para o seu filho uma vida pobre, simples, isolada das grandes cidades, onde Jesus podia trabalhar. Ele ficou mais conhecido como carpinteiro na oficina de José, porque ele aprendeu um ofício. Era considerado pecado entre os judeus deixar um filho crescer sem aprender um ofício. E Jesus era carpinteiro, não por ser filho de carpinteiro. Ele era carpinteiro porque ele praticou esta profissão. Mesmo depois de José ter morrido, Jesus continuou trabalhando na carpintaria ali em Nazaré. Portanto, queridos, Jesus vivia uma vida de abnegação, de economia, serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto à mãe, Maria, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão com Deus, tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Quando aos 12 anos, os sábios, os doutores da lei, disseram: como este aí sabe tanto, não é? Sem ter aprendido. Ele aprendeu aos pés de Maria a ler e aprendeu estudando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Longe das grandes cidades, este foi o plano de Deus. Será que o plano de Deus para os filhos que ele tem hoje na terra seria diferente? Não, Deus quer que nós vivamos o máximo possível afastados das grandes cidades, o máximo possível em lugares onde exista bastante verde, bastante espaço, bastante contato com a natureza. Deve-se sair das cidades, diz Deus, o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim.
em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. A minha esposa vive pedindo em oração a Deus um lugar onde ela possa plantar frutas e plantar flores, né? Que é o que ela ama. Está certo você pedir tais coisas para Deus, porque Deus quer dar isto para você. As pessoas vivem em cidades apinhados, vivem em cidades morando numa casa que era para 4 pessoas, vivem 10 pessoas, 15 pessoas. Num quarto onde deveria dormir uma pessoa, no máximo 2, existem 7, 8 pessoas dividindo o quarto. E Deus não se agrada porque as pessoas não estão tendo um ambiente saudável para se viver. Para você praticar a sua comunhão com Deus, para que você pratique a sua hora de meditação, de estudo da Bíblia e oração, você tem que ter privacidade. Para fora das cidades é a minha mensagem neste tempo, diz aqui na página 57. O Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, se poderá construir casas nessa mesma cidade que foi destruída. Você se lembra de alguma cidade aqui nos Estados Unidos que foi destruída e agora estão reconstruindo? New Orleans. Deus está dizendo que nós não deveríamos fazer planos de comprar residência e propriedades em lugares que foram destruídos, lugares ímpios. Queridos, vamos prestar atenção ao que Deus está falando. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. São considerados como reis e rainhas porque eles têm um pedaço de terra, onde eles vivem com a sua família, onde eles plantam, onde eles colhem. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Enoque ia à cidade, testemunhava de Deus, mas ele tinha uma vida isolada no campo. Durante anos me foi ministrada a revelação especial acerca do nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades, disse Deus. Não colocar os prédios das associações, os das conferences ou das uniões em cidades, mas em lugares retirados. Deus aconselha isso. Ló poderia ter preservado de muitos males a família dele, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade, Sodoma. Nós, como pais, poderemos poupar muitos sofrimentos para os nossos filhos, se escolhermos bem um lugar isolado, não tão distante da cidade, mas que dê privacidade, que dê condições para que vocês possam ir à cidade, mas não morar na cidade. Esta é a orientação de Deus. Outra vez dizemos: saiam das cidades. Não considerem uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas. Ló nem quis pensar em montanhas, porque ele achava aquilo impróprio e a família não queria. Mas Abraão viveu em comunhão com Deus nas montanhas. E Ló escolheu as campinas próximas de Sodoma e Gomorra, e finalmente foi morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Perdeu a família toda, esposa e filhas. Somente ele se salvou. Queridos, nós podemos poupar a nossa família fazendo decisões inteligentes. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho da sua vida, procurar espiritualidade. Qual é o trabalho que Deus quer que você coloque como meta na sua vida? Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar espiritualidade. Mais do que procurar dinheiro, mais do que procurar bênçãos materiais, propriedades.
trabalho número 1, alvo número 1, nosso como povo de Deus é procurar espiritualidade. Um lugar onde possamos crescer espiritualmente, porque Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considere uma privação serem convidados para abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Isso não é privação, isto é benção. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Quando você olha para prédios e asfalto, isso não chama a sua atenção para Deus. Mas quando você olha para jardins floridos, árvores, o verde, isto chama a nossa atenção para o Criador de todas as coisas. É muito mais fácil desenvolver o caráter se nós morarmos em lugares isolados. Eu confesso que Deus planejou que nós morássemos aqui em Palm Coast. Não fomos nós que escolhemos, foi Deus que escolheu. Porque aqui é como uma fazenda, não é? Você não mora numa cidade. Você não mora numa cidade, você mora numa fazenda espalhada, com muito verde, 8 parques, muito bosque, bastante espaço, uma casa longe da outra. Isso dá privacidade. Cada pessoa tem um pedacinho ali para plantar alguma coisa. Mas você pode ter também um sítio, não é? Também um sítio próximo, mais distante do centro da cidadezinha. Enfim, queridos, nós deveremos ir fazendo planos, mas não deveremos fazer decisões precipitadas. Deus orienta o seu povo para que não faça decisões precipitadas, vendendo tudo e indo para um lugar sem saber para onde está indo. Muitos agiram de forma imprudente e perderam tudo, e depois tiveram que voltar com as suas famílias para a cidade porque estavam passando fome. Nós devemos ter cuidado para não tomar decisões precipitadas, mas fazer aos poucos. Aos poucos. Você pode comprar um pedaço de terra e ir desenvolvendo, ir plantando. E então, no momento certo, Deus vai mostrar para que você mude. Mas dê condições para que seus filhos estudem. E dê condições para que você também pregue nas cidades. Por isso deve ser próximo das cidades, mas não no meio das cidades. A tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais difícil para os pais e os filhos que moram nas cidades. Porque aí não é você somente educando o caráter do seu filho. Você tem muitas outras influências. Mas quando você está isolado, em meio à natureza, é você e Deus, formando o caráter dos seus filhos. Fé, amor, esperança e felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos nossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de carros, e a sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação, confusão. Deveriam poupar aos seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, pela precipitação e pelo barulho. Isso atrapalha o sono, atrapalha o estudo, atrapalha a meditação, mas o mundo vive no barulho. Louvado seja Deus pelo lugar que nós moramos aqui. É silêncio total. Aleluia por isso. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio do ar poluído, a água poluída, alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras, insalubres, são alguns dos males para enfrentar. Não era plano de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, se amontoando em edifícios e cortiços. Pessoas morando em basement, embaixo, onde não penetra sol. Um ambiente insalubre. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza.
Portanto, queridos, esta é a orientação de Deus neste capítulo sobre vida campestre. Agora, no capítulo 8, fala sobre a vida nas cidades. Caim, a Bíblia diz em Gênesis 4:17, Caim foi quem fez a primeira cidade. A Bíblia começa falando, Gênesis 4:17, que Caim fundou uma cidade. Depois de Caim, veio então, após o dilúvio, Nimrod. Nimrod fundou também uma cidade, Babel, Babilônia. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara, porque a arca ficou em cima da montanha, e os descendentes, a maioria, ficaram por ali. Mas, aumentando o número da população, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições da sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos dos seus companheiros tementes a Deus. E, depois de algum tempo, resolveram se separar dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Senear, nas margens do rio Eufrates, e ali fundaram a cidade de Babilônia. Ali resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre bem alta, estupenda, que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Nimrod, o construtor das cidades. Mas as cidades são viveiros de vícios. Nas cidades grandes você não tem privacidade, porque você está muito perto um do outro, as casas muito amontoadas, muito encostadas uma na outra. A maioria das casas nas grandes cidades tem portas e janelas na frente e talvez porta atrás. Não tem nas laterais, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Então não tem como o sol penetrar. Não é saudável, não tem terra, não tem lugar para as crianças correrem. Não tem grama para as crianças correrem, para tomarem o sol, para ficarem coradas. A busca de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados. Mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades dos nossos tempos tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os divertimentos como teatro, nós diríamos cinema, corridas de cavalo, jogos e as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, estimulam ao extremo todas as paixões. Deus fala através da sua serva: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, se encherão de violência e de crime, e que essas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Não vai diminuir, só vai aumentar. A condição das cidades só vai